As grandes navegações, a expansão ultramarina, a expansão marítima. Qual a definição? Qual o contexto histórico? Foi um conjunto de expedições marítimas que buscavam atingir o Oriente, né? As Índias, especialmente, principalmente por conta das especiarias. As mais importantes especiarias eram pimenta, principalmente pimenta do reino, gengibre, canela, cravo, noz moscada. Também havia açafrão, cúrcuma. Eram os séculos XV, XVI e XVII, né? Século XV, Portugal e a Espanha ali no final do século XV, né? Porque Portugal vai ser a primeira. Século XVI e XVII, Holanda, Inglaterra, etc. Qual que é o contexto, né? É a decadência ali do feudalismo. O feudalismo ele não é mais um modo de produção econômica por conta da ascensão, do crescimento do capitalismo, né? O renascimento cultural, as reformas protestantes, elas vão favorecer as grandes navegações. Vão ser navegações longas, navegações muito perigosas, né? Vão ter vídeos falando do que foi o renascimento cultural e as reformas protestantes, e a questão do renascimento comercial, que também vai falar do nascimento do capitalismo. São vídeos que já tem aqui. Então, quais são os fatores que vão favorecer as grandes navegações? Ela vai se dar com a retomada do comércio com o Oriente, que era extremamente lucrativo, né? As cidades italianas, principalmente Gênova, Veneza, elas monopolizavam o mar Mediterrâneo por conta das suas idas a Constantinopla. Então, esse domínio da Itália no mar Mediterrâneo, que é o mar entre a Europa e a África, né, vai dificultar muito as outras nações. A burguesia europeia, né, vai ficar impedida de usar a mesma rota que os italianos estão usando para chegar no Oriente. Então, eles vão buscar rotas alternativas, né? Se você desejasse nessa época alguma especiaria, você poderia comprar de comerciantes italianos, conquanto o preço que os italianos cobravam era muito mais caro do que se você comprasse diretamente das Índias. Então, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, eles também não estavam disponíveis, né? Era dominado por mercadores árabes, mercadores muçulmanos. Então, o único jeito de chegar às Índias era dando a volta mesmo pela África. Havia uma política econômica, né, na época chamada de mercantilismo, que também tem um vídeo sobre, que é marcado pelo metalismo, né, a valorização dos metais. A riqueza da população é determinada pela quantidade de ouro e prata que essa nação possui, né? A Europa ela tinha grande escassez de metais preciosos, ela tinha muita falta de metal. Era necessário obter novas fontes para ela poder cunhar suas moedas, né? A ascensão da burguesia vai ser um outro fator para que essas grandes navegações ocorressem, porque com o crescimento da burguesia, essa classe ela queria um status, ela queria uma projeção social que a nobreza possuía, e até maior do que a nobreza, né? Ela queria ostentar, ela queria consumir como os nobres consumiam. Então, o fator político para a expansão marítima é a formação das monarquias nacionais, que também tem um vídeo sobre. É com a centralização do poder, ou seja, o poder na Europa estava dividido no feudalismo entre vários feudos dominados pelos senhores feudais.
as monarquias nacionais então vão juntar esses feudos dominados pela figura de um só governante, que é o rei. Então, centralização do poder na mão de um só, que com esse um só, o rei, né, ele consegue reunir as condições para mobilizar recursos financeiros e recursos humanos para essa expansão ultramarina. Então, essa mobilização de dinheiro, de humanos, essa organização, essa união para que isso ocorra, as monarquias nacionais elas vão facilitar. Portugal vai ser o primeiro nas grandes navegações, vai ser pioneiro. Portugal tinha promovido a sua centralização política de maneira precoce, na Baixa Idade Média. Então, por isso que vai ser pioneira a nação portuguesa na expansão marítima. O fator cultural vai se dar influenciado em ideias renascentistas, né, destaque para o antropocentrismo, com a ideia do humano no centro de todas as coisas, o racionalismo, que vai ser o uso da razão, do pensamento científico, vão auxiliar no desenvolvimento técnico e científico, como produção naval, né? A construção naval ela vai estar desenvolvida, com destaque para as caravelas, a criação da vela triangular, né? A vela triangular ela permitia a navegação contra o vento, então foi uma grande inovação. Aperfeiçoaram nessa época instrumentos de orientação espacial, né? Bússola, astrolábio, no desenvolvimento de ciências como astronomia, geografia, né, principalmente a geografia, a área da cartografia. Então, a questão da caravela, por exemplo, aquela imagem que eu coloquei, vou colocar ela de novo aqui. É uma caravela de 1460. Né? E ela tem essa característica da vela latina, né? Vela latina ou vela triangular. Podendo, então, navegar contra o vento. Uma das possibilidades de se legitimar a expansão ultramarina, né, justificar a necessidade dessa expansão nos mares, era justificativa usada pelos europeus da necessidade de expandir a fé cristã, de aumentar a fé cristã, né, para outros povos. Nessa época, a Igreja Católica estava perdendo milhões de fiéis para as religiões que estavam nascendo, as religiões protestantes, né? Então, a Igreja Católica ela precisava conquistar novos fiéis, catequizando, evangelizando na marra, né, a força mesmo, os nativos das regiões conquistadas. Um processo brutal de evangelização. A conquista e a dominação dos outros povos era, na visão dos europeus, legitimada pelos olhos de Deus, ou seja, aceita, né, abençoada pelos olhos de Deus. Os europeus costumavam usar essa justificativa. Então, a expansão marítima portuguesa. Por que tem que se falar de Portugal primeiro, ao se falar das grandes navegações? Porque Portugal foi o primeiro a sair pelos mares. Ele foi pioneiro na expansão marítima, como foi dito. E um dos fatores para que isso acontecesse foi que Portugal tinha uma posição geográfica muito privilegiada, né? O território lusitano ele era todo banhado pelo mar. Não todo, mas ele era muito banhado pelo mar, como nessa imagem aqui, que mostra como grande parte de Portugal era banhada pelo mar.
Portugal também se apresentava numa situação de relativa paz, né? Não tinha naquela época uma guerra externa com outro povo ou uma guerra interna em Portugal, não havia. Nesse período também Portugal já tinha conseguido expulsar do seu território os mouros, né, os muçulmanos, que ficaram por séculos na Península Ibérica. Em contrapartida, né, o reino de Castilha, né, o reino de Castela ou o reino de Leão, que vão fazer parte do que vai ser a Espanha, que faziam parte do que vai ser a Espanha, ainda estava em guerra com os mouros, estava em guerra com os muçulmanos nessa época. Então, por isso que Portugal é a primeira na expansão marítima e não é a Espanha, né? Os ingleses, os franceses, eles ainda estavam em guerra entre si. Ingleses e franceses lutavam um contra o outro, né, na chamada Guerra dos 100 Anos, que vai ser um fator para que eles não fossem os primeiros, né? Então vai ser Portugal. Portugal tinha uma burguesia muito forte e uma burguesia muito próspera. Isso vai ser um outro fator para o pioneirismo na expansão marítima. Portugal já tinha uma tradição de comércio marítimo e vai estabelecer uma aliança estratégica com a burguesia, né? É a própria burguesia, que já tinha tradição com o comércio marítimo, que vai fazer uma aliança com o Estado português, o Estado Nacional português, para participar de forma ativa mesmo da expansão ultramarina, que vai ter a presença burguesa em peso. Os primórdios ali da monarquia nacional de Portugal, eles vão se iniciar quando o rei de Castela, né, que faz parte da Espanha, o rei de Castela, ele então solicita os serviços de um nobre francês chamado Henrique de Borgonha. E Henrique de Borgonha, francês, né, ele é contratado pelo rei de Castela da Espanha para expulsar os muçulmanos, né, de alguma área, ali, de uma determinada área, e esse nobre, ele tem sucesso nessa empreitada de expulsar os muçulmanos. Em retribuição, então, o rei de Castela, ele vai dar um feudo denominado Condado Portucalense para o Henrique de Borgonha, localizado ali entre o rio Minho e o rio Douro. Henrique de Borgonha, ele vai ser vassalo do rei de Castela. Tem um vídeo que eu falo sobre suzerania, vassalagem, feudalismo. E então, Portugal praticamente era um feudo da Espanha, né? Portugal era vassalo da Espanha, que era seu suzerano. Mas então Henrique de Borgonha morre, né? E o seu filho, então, Afonso Henriques, né? Ele não queria ser vassalo do rei de Castela, ele queria que o condado portucalense fosse uma nação separada da Espanha, né? Que não era Espanha na época, eram reinos, né? Só que aí então vai se dar uma guerra. Em 1139, o condado portucalense, ele vai ter autonomia, ele vai vencer o reino de Castela. É o início ali de Portugal, né? A dinastia Borgonha vai se dar de 1139 até 1383. Vai marcar o nascimento de Portugal como uma monarquia nacional centralizada. Em 1383, com a morte de Dom Fernando, rei na época, né? Era chamado de Dom Fernando o Formoso, e ele não deixa nenhum herdeiro.
a autonomia portuguesa, então, corre risco, já que ele não deixou nenhum herdeiro. Ainda mais pelo fato de que a filha do Fernando, que tinha herdado o trono de Portugal, ela tinha se casado com o rei de Castela. Então, se a rainha, vamos supor, se ela fosse a rainha de Portugal, casada com o rei da Espanha, né, que não é Espanha, é o reino de Castela, haviam outros reinos, é um perigo de voltar a ser um vassalo da Espanha, né? Então as camadas populares e a burguesia estavam muito insatisfeitos com o risco da volta do domínio de Castela sobre Portugal. Então vai acontecer a chamada Revolução de Avis, que vai se dar de 1383 até 1385. Vai ser liderada por um nobre da casa de Avis, que é chamado de Dom João. Ele vai fazer uma batalha épica, né? Porque, por exemplo, a batalha, uma das mais importantes, né? A batalha de Aljubarrota. Nessa batalha eles vão derrotar as forças do reino de Castela e garantir a autonomia lusitana. Então, com essa revolução de Avis, em 1385 inicia-se uma nova dinastia, que não é mais a dinastia de Borgonha, é a dinastia de Avis, por conta desse nobre da casa de Avis, Dom João, né? Então, com a autonomia portuguesa já garantida, vai ocorrer uma dedicação à expansão marítima, com o desenvolvimento da ciência náutica. Foi desenvolvida uma embarcação mais leve, uma embarcação mais ágil, que são as caravelas, que é a vela latina, né, a vela triangular que permite a navegação contra o vento. E um destaque muito grande de Portugal é a criação da Escola de Sagres. A Escola de Sagres foi um centro de formação de navegantes e um local onde os navegantes se reuniam para trocar experiências e informações e assim enriqueciam seus conhecimentos náuticos, né? Foi uma escola muito importante. A primeira conquista de Portugal ao se lançar pelos mares vai ser uma conquista em 1415, no noroeste da África, em Ceuta. Hoje corresponde o Estreito de Gibraltar, região estratégica demais, né? Porque se trata de um ponto de encontro entre as águas do Atlântico e as águas do Mediterrâneo. Então, é uma região onde tinham muitas caravanas de mercadores muçulmanos e árabes, e o que se tornou um fator de grande importância econômica essa conquista de Portugal, né? Então, aqui no mapa está a região de Ceuta, que foi conquistada. Dá para ver aqui a passagem, né, do Oceano Atlântico para o Mar Mediterrâneo. Entre 1419 e 1445, os portugueses vão conquistar as chamadas Ilhas Atlânticas, né, sendo o arquipélago da Madeira, as Ilhas de Açores e o arquipélago de Cabo Verde. Atividades lucrativas vão ser implementadas nessas ilhas, especialmente a produção açucareira, né, do açúcar com os canaviais. Vai ser um experimento muito importante, que vai dar experiência para eles fazerem isso no Brasil, posteriormente. Vai ter também o desenvolvimento da pecuária, né, da criação de gado. E pela primeira vez os portugueses vão implantar, de forma bem sucedida, o sistema político de capitanias hereditárias, que posteriormente vai ser implantado no Brasil como primeira forma de governo do Brasil. As capitanias hereditárias, que se a realeza portuguesa
né, não tem dinheiro para bancar uma colonização, ela deixa que os nobres, dá essas terras a esses nobres, para que deixem a economia lucrativa, mas que paguem um pedaço para a coroa, né? De uma forma extremamente resumida, é assim. Aqui está uma foto, né, das ilhas conquistadas. Em 1482, conquista-se a foz do rio Congo e também conquista-se Angola, né? E aqui a foto, né, da foz do rio Congo e também bem embaixo, tá vendo? E Angola. Então, vai se realizar ali uma economia extremamente lucrativa, né? Que é o tráfico negreiro. Vão se instalar nessas regiões as chamadas feitorias, que são entrepostos comerciais para a realização do tráfico negreiro e outras atividades como especiarias, extração e exploração de marfim dos elefantes, ouro, etc. Aqui é a foz do rio Congo. Em 1488, a realização de uma grande façanha. Muitos haviam tentado e não haviam conseguido, mas com o navegante lusitano Bartolomeu Dias conseguiu-se dobrar o Cabo das Tormentas, ou seja, dar a volta na parte sul-africana, da esquerda para a direita, né, representada no mapa. Ele vem aqui dar a volta pelo Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas ele era conhecido por possuir ventos muito fortes, mares bravios, tormentas, tempestades fortíssimas. Alguns haviam conseguido atravessar o cabo, mas não voltaram para contar o feito. Foi Bartolomeu Dias que conseguiu essa façanha, né? Para comemorar o feito de ter atravessado o Cabo das Tormentas e conseguir voltar para Portugal, né? Ele dá o nome de Cabo das Tormentas, renomeia para Cabo da Boa Esperança. Enquanto o principal objetivo era chegar às Índias, né? a terra das especiarias. Quem consegue realmente alcançar esse objetivo de chegar às Índias vai ser Vasco da Gama. Em 1498, Vasco da Gama ele vai embarcar em Calicut, na Índia, e aqui nesse mapa, por exemplo, está o caminho de volta dele. O caminho de ida está em verde, de Vasco da Gama, e em vermelho está o caminho de volta. Na tentativa de consolidar a sua presença nas Índias, né, criar raízes ali na sua presença nas Índias, Portugal vai organizar uma esquadra comandada pelo capitão Pedro Álvares Cabral. No entanto, essa esquadra, não sabendo se foi intencional ou se foi por acaso, não se sabe ao certo por que Pedro Álvares Cabral ele vai acabar desviando o seu curso das Índias e vai chegar em terras brasileiras. Esse acontecimento ficou conhecido como a descoberta do Brasil, né? Conquanto a nomenclatura descoberta não é usada nos dias atuais,
pelo fato de que há evidências de que os portugueses já eram cientes do território brasileiro, eles já sabiam que esse território brasileiro existia, por isso não foi uma descoberta, né? O acordo estabelecido em 1494, o Tratado de Tordesilhas, entre portugueses e espanhóis, esse tratado que dividia terras para a Espanha e para Portugal conquistarem pelo mundo, principalmente o continente americano e africano. Então, se o Brasil estava nesse mapa, né, do Tratado de Tordesilhas de 1494, não que era um mapa esse tratado, mas se ele estava ali, ora, né, não se divide algo que ainda não foi descoberto. Então o Brasil não foi descoberto, né? Entre 1505 e 1515, então mudando de assunto, entre 1505 e 1515, os portugueses eles vão marcar definitivamente a sua presença no Oriente. Eles vão conquistar territórios como a região de Aden, no Golfo Pérsico, Goa da Mão e Dil, na Índia, Ilha de Ceilão, que é a atual Sri Lanka, Ilha de Java, hoje atualmente na Indonésia, né? Vão ter muitos contatos, os portugueses também com os japoneses e também com os chineses, no sul, ali em Macau. Em 1530, o lucrativo comércio português ele começa a entrar em decadência, no entanto. Principalmente a questão desse comércio português com as especiarias das Índias. As despesas militares estavam sendo muito altas para Portugal, estavam causando muito prejuízo na economia lusitana. Eles não precisavam apenas conquistar o território com força militar, eles também precisavam manter esse território, o que costumava ser ainda mais difícil. Então, para piorar, as viagens eram muito demoradas, as viagens eram muito perigosas. Na Europa, a oferta de especiarias estava aumentando, né? Ou seja, tinham outras nações vendendo especiarias, então os lucros lusitanos vão cair e os lucros portugueses não mais cobriam os gastos com a viagem e também não dava para pagar a manutenção dos territórios. Com isso, ocorre a crise das especiarias e só por conta disso que os lusitanos vão voltar os seus olhos para o Brasil. Ou seja, iniciando a colonização do Brasil em 1531. Ou seja, a colonização não se dá em 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil. Eles vão esperar 31 anos para sentir algum interesse mais forte pelo Brasil, não porque eles estavam realmente muito interessados no Brasil, mas por conta da crise nas especiarias das Índias, né? Portugal não sabia que o Brasil tinha ouro, que tinha prata. Se soubesse, estaria mais interessado, né? Tava com um pouco de dor de cotovelo, porque a Espanha já tinha achado toneladas de prata, por exemplo, e ouro. E Portugal não, vai demorar, né? Vai ser só ali bem no finalzinho do século XVII. Então, essa vai ser as características da expansão marítima, né, de Portugal. É interessante falar também da Espanha, né? A expansão marítima espanhola, quais são os fatores que causaram o atraso da Espanha, né? Enquanto Portugal em 1139 era uma monarquia nacional, um estado centralizado, a Espanha não possuía uma centralização política, uma figura governando tudo, né? Até 1469,
a Espanha era uma espécie de colcha de retalhos de vários reinos autônomos, uma colcha de retalhos de vários reinos independentes. Muitas vezes esses reinos eram rivais, né? Tinha o reino de Castela, o reino de Leão, o reino de Navarra, reino de Aragão. Então, em 1469, vai acontecer o chamado Casamento dos Reis Católicos, entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, ou Castilha. Então, que importância desse casamento dos reis católicos? Vai juntar dois reinos, né? O reino de Aragão e o reino de Castela. Então, aí se dá o início da monarquia nacional espanhola, fundamental para reunir esforços para expulsar os mouros, os muçulmanos, que estavam lá desde o século VIII em seu território, algo que os lusitanos já tinham feito e auxiliou que eles fossem os primeiros na expansão marítima, os portugueses. É chamada, então, Guerra da Reconquista, né? Que é a luta entre cristãos e muçulmanos, uma espécie de cruzada ali, né? Para expulsar esses muçulmanos dali. O final dessa Guerra da Reconquista vai ser a conquista da cidade de Granada, na Espanha, o último reduto, o último refúgio ali dos muçulmanos, que vão cair, né, em 1492. Aqui no mapa está Granada, né? Quais são as conquistas espanholas com as grandes navegações? Em 1492, ocorre, em 12 de outubro, o descobrimento da América, né? O navegante genovês Cristóvão Colombo, ele estava a serviço dos reis católicos, ele não era espanhol, mas ele estava trabalhando para reis espanhóis, e ele conquista, então, a ilha de Guanahani, na América Central. E ele chama essa ilha de Ilha de São Salvador, que atualmente é Bahamas, né? E nesse local encontrava-se, por exemplo, o povo taíno, né? Um povo que sofreu uma grande repressão, com os espanhóis tentando apagar eles de toda forma da história, né? Apagar eles do censo. E eles vieram, esse povo taíno, na América Central, eles vieram da América do Sul, 4.000 anos atrás, falando a língua aruaque, né, presente no Brasil naquela época, e Colombo ele vai focar no tráfico de escravizados, vai levar muitas doenças para lá, matando muitos, milhares e milhares e milhares de povos nativos, né? Em 1499 vai haver a descoberta da foz do rio Amazonas. Então, os espanhóis eles chegam no Brasil antes dos portugueses, né? Em 1499, um ano antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, o navegante Vicente Pinzón, né? Vicente Pinzón, ele chega na foz do rio Amazonas. Ele chama o rio de Mar Dulce, né? Mar Doce. Em 1513, há também a descoberta do Oceano Pacífico, que eles não sabiam da existência. Então, a Espanha vai ter conquistas e descobertas importantíssimas nas grandes navegações. Às vezes até mais que os portugueses, né? Então, em 1503, descobrem que o Oceano Pacífico existe. O navegante Vasco Nunes Balboa, ele cruza o istmo do Panamá na América Central. Ou seja, pensem que esse mapa, né, ele está virado, era para ele estar em pé,
como vocês costumam ver o mapa mundi, mas ele está deitado. Nessa parte na América Central tem essa parte que é o Istmo, aqui onde está escrito Colón e cidade do Panamá, você dá para passar, né, para o outro lado, que é o lado do Oceano Pacífico, que é o lado, o mar mais perigoso, né, do mundo, e contém muitas atividades vulcânicas ali, mas estou falando de uma maneira geral, não naquela parte específica. Mas aí descobre então a existência do Oceano Pacífico, que vai ser uma conquista que até então eles conheciam o Oceano Atlântico, principalmente, então vai ser uma conquista muito importante. Em 1519, o principal objetivo da Espanha era atingir a região das especiarias. E para isso os espanhóis eles vão tomar um rumo diferente do que os portugueses tomaram, né? Eles vão tomar uma rota marítima mais perigosa ainda, e essa rota que os espanhóis vão tomar vai cravar o nome dos espanhóis na história do mundo, né, por todos os tempos, porque é a Espanha que vai conseguir fazer a primeira viagem em torno da Terra, a primeira viagem de circunnavegação da Terra. Eles vão dar a volta ao mundo e em mares nunca antes navegados, mares perigosíssimos, visto que o Oceano Pacífico ele é o mais perigoso do mundo, e a conquista dessa façanha vai ser iniciada pelo navegante Fernão de Magalhães. Vai ser muito importante porque eles vão comprovar que a Terra é redonda. Nessa questão do terraplanista, eles vão acabar com essa teoria terraplanista em 1519, falando que não, a Terra é redonda, a gente deu a volta ao mundo de barco, né? Mas, óbvio, vão continuar ocorrendo teorias terraplanistas, tem até hoje, né, teorias absurdas, porém, isso vai ser muito importante, né? A Espanha, então, aqui na imagem, por exemplo, vai sair da Espanha, vamos acompanhar aqui o laranja mais escuro. Sai da Espanha, vai descendo, 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 vai contornar ali a Patagônia, né, que é uma região de ventos muito fortes, mares muito bravios, e vai ser chamado Estreito de Magalhães, onde ali na Patagônia, na América do Sul, bem no sul da América do Sul, ele vai fazer esse contorno e vai entrar no Oceano Pacífico e vai seguir pelo Pacífico até chegar nas Índias, né? Aqui do lado direito do mapa tem o laranja mais forte chegando com a setinha nas Índias. No entanto, né, infelizmente, Fernão de Magalhães ele não conseguiu concluir a viagem ao redor da Terra, né? E não conseguiu nem voltar para a Espanha, porque ele, quando chega nas Índias, ele é morto pelos nativos daquela região, na chamada Ilha de Mactán, um arquipélago das Filipinas. Então eram cerca de 50 espanhóis contra 1.500 nativos com flechas cheias de venenos ali, né? Mas quem realmente conseguiu navegar ao redor do globo terrestre e finalizar realmente essa epopeia vai ser Juan Sebastián Elcano. Ele teve grande importância na comprovação da esfericidade da Terra, né? Grande importância para provar que a Terra é redonda. E vai ser ele que vai conseguir, né? Aqui na imagem novamente, que está de laranja mais clarinho, é ele chegando ali novamente e voltando para a Espanha. Bom, para finalizar, sobre as grandes navegações
com ênfase em Portugal e Espanha, há de se falar das rivalidades que espanhóis e portugueses possuíam entre si. E por conta disso vão haver muitos tratados para tentar amenizar essas rivalidades. Em 1480 vai acontecer o Tratado de Toledo. O Tratado de Toledo vai falar que as Ilhas Canárias vão ficar com a Espanha e em troca, Portugal vai poder monopolizar o litoral da África do Sul ao sul da linha do Equador. Vai ficar muito confuso, vou ter que pegar um mapa, né? Então ali, as Ilhas Canárias são da Espanha e tem a linha do Equador ali. Então, para baixo da linha do Equador, apenas o litoral ali, a beirada, Portugal vai poder ficar com essa parte. Em troca, a Espanha fica com as Ilhas Canárias. Bom, esse é o documento. Em 1493 vai acontecer a Bula Intercoetera. Bula, né, se lembra-se de bula papal, né, algo que o Papa faz. Então, do latim, intercoetera entre outros trabalhos. E quem é redator dessa bula é o Papa Alexandre VI, que ele vai estabelecer uma linha imaginária a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, né? Ou seja, cerca de 482 quilômetros a oeste de Cabo Verde, na África. Então, é essa linha em vermelho, né? Então, ou seja, essa parte que tem a África, a Ásia, fica para Portugal conquistar, e o que está para lá da linha vermelha é para a Espanha conquistar. Então, praticamente, fica a América para os espanhóis, a África para Portugal, a Ásia para Portugal. Tem um pedacinho ali da Oceania que vai ficar para a Espanha, né, que é essa parte da direita. Bom, Portugal, ela não vai gostar nada dessa bula. Por quê? Como Portugal praticamente ficou em alto mar ali, entre África e Brasil, ele vai ficar muito insatisfeito, porque ele queria um pedaço da América e vai ficar com um mísero pedaço da América ali, da parte nordeste, uma partezinha nordeste ali do Brasil. Então, a bula papal ela é substituída em 1494 pelo Tratado de Tordesilhas, para que Portugal fique mais satisfeito, que ele não estava ainda satisfeito com seus territórios. O Papa Alexandre VI, ele era espanhol, né? Obviamente ele ia tentar favorecer os espanhóis. Aí vocês vão pensar, nossa, mas dividiu o mundo praticamente para a Espanha e para Portugal conquistarem, Inglaterra, em França e Holanda, né? Obviamente eles não vão aceitar esse tratado, não vão gostar. É assim que a pirataria dos corsários vão surgir, né? Os piratas da coroa, que vão atacar as embarcações lusitanas e espanholas, que é assunto para outro vídeo. Então, em 1494, ocorre o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas, ele vai, então, voltando aqui na imagem, vai traçar 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então, vão ficar 1.786 quilômetros
a mais, né? Ali. Não a mais, mas no total. Então, tira essa linha vermelha e põe essa linha preta. Olha o tamanho do território brasileiro que Portugal conseguiu conquistar com esse Tratado de Tordesilhas. Ou seja, grande parte do território do Brasil nessa época era da Espanha. Aqui o Tratado de Tordesilhas. Em 1529 vai acontecer o Tratado de Saragoça, ou Capitulação de Saragoça, que vai dividir as terras do Oriente, né, tendo as Ilhas Molucas como referencial, que é a atual Indonésia. Então aqui na imagem dá para ver o que é de Portugal em vermelho em 1580 e o que é da Espanha em roxo, né? E ali no Tratado de Saragoça, bem acima ali na direita, essa divisão, né, nas Filipinas, entre o que é da Espanha e o que é de Portugal. A expansão ultramarina, ela vai mudar o centro econômico europeu do Mediterrâneo para o Atlântico. Ou seja, o centro econômico não é mais o mar Mediterrâneo, que é o mar entre a Europa e a África. O centro econômico agora é o Oceano Atlântico, que é o oceano entre a África e a América. Com isso, vai ter uma grande decadência das cidades italianas, que até então monopolizavam, dominavam o comércio de especiarias na Europa, que vai começar a sofrer grande concorrência, então elas vão ter um grave golpe econômico. Então vai ter o desenvolvimento também do mercantilismo, né, do metalismo, dos metais, né, e do colonialismo na América, com participação da burguesia mercantil, controlando as companhias de comércio ali, auxiliando na expansão comercial europeia. A acumulação de capitais na Europa, ela vai fortalecer muito os estados absolutistas, né? A acumulação de riquezas vai fortalecer os absolutistas, que são governantes que querem ter poder sobre tudo, sobre todas as esferas, a esfera política, econômica, religiosa e tudo mais. Eles têm um vídeo que fala sobre o absolutismo. Eles querem total centralização do poder na figura deles. Grandes civilizações pré-colombianas, ou seja, antes de Colombo, vão ser destruídas, né? Incas, maias, astecas, mas não só, né? A população nativa ali vai sofrer muito. Outro fator trágico foi a introdução da escravização com a mão de obra negra, né? Principalmente na América Portuguesa, uma das atividades mais lucrativas de todos os tempos, com um traficante negro chegava a lucrar 1000% com esse comércio. A Espanha ela vai fazer o chamado trabalho compulsório indígena, né? Civilizações pré-colombianas já praticavam isso, né? Os astecas com o Coatzacoalcos e os incas com a mita, mas não na intensidade que a Europa e na crueldade que se dará assim a Espanha, né? O mundo então ele vai ser europeizado. Suas tradições, seus costumes europeus, a sua cultura europeia, sua língua, sua culinária, sua vestimenta, os seus modos de agir, os seus modos de fazer europeus, todos assim forçados goela abaixo desses povos conquistados.
Obviamente, os povos nativos eles vão incrementar e muito na cultura europeia, como hábitos alimentares, introduzindo o cacau, a batata, o tomate, o milho. O cristianismo também vai se expandir, né? É a contra-reforma da Igreja Católica, principalmente ali na figura dos jesuítas, né? E vai ocorrer também, por fim, a chamada Revolução dos Preços. Com tantos metais preciosos chegando na Europa através da Espanha, a Europa não dá conta do tamanho da oferta, né? Porque o ouro e a prata valiam muito mais do que os produtos que eles vendiam para a Espanha, que vai gerar uma grave inflação na Europa. Como assim? Então, vamos supor, ouro e prata vale muito. Então, de repente, a Espanha chega com incontáveis quantidades de ouro e prata. E ela vai pegar assim, o ouro e prata tá valendo isso, então eu estou vendendo por tal preço. Então, eles vão pensar, nossa, mas os que não são espanhóis, né? Nossa, mas eu não vou dar conta de vender os meus produtos e comprar ouro e prata da Espanha, porque eu vou perder dinheiro, eu não vou dar conta com os meus produtos de balancear minha economia. Então, então a inflação na Europa vai começar a crescer, porque não dá conta de tamanha oferta que a Espanha está dando em ouro e prata. Então, com esse fluxo de metais preciosos muito grandes, o preço do metal vai ter que abaixar, né? E com isso, não necessariamente o preço abaixa, mas há um aumento muito grande do preço dos produtos na Europa. Os produtos que a Europa vende vão subir cerca de 400% para equilibrar essa situação, né, da inflação causada ali. São características das grandes navegações. Tem muito o que se falar, não vão haver navegações apenas lusitanas, não vão haver navegações apenas espanholas, mas elas vão ter papel essencial e primordial ali, né? Principal. E é isso. O próximo vídeo provavelmente sobre civilizações pré-colombianas, incas, maias e astecas.